Pessoal, bom dia. Eu vou fazer hoje agora o nosso exemplo 2 da aula 13. Esse exemplo ele é mais do que só um exemplo, conforme vocês viram ao longo aí do curso. Ele vai ser um exemplo mais ilustrativo também, trazendo um pouco de teoria para vocês, de um tema que é central, um tema que vocês vão usar o resto do curso e quem continuar aí estudando, né, continuar na carreira ou estudando, ao longo da vida, né, gente? Vocês vão ver que realmente é um tema que aparece muito, tá? Nós vamos só fazer uma introduçãozinha hoje, para vocês irem se acostumando, porque é um tema que está sempre aparecendo, as pessoas vão falar com vocês, e para vocês não ficarem perdidos sem entender do que, por exemplo, algum veterano, algum amigo que faz engenharia, algum físico, comente algo com vocês e vocês não ficarem, puxa, o que esse cara está falando, né? Então, vamos iniciar hoje, é um tema muito importante. Para isso, eu vou usar um exemplo, usando novamente as retas, para introduzir esse exemplo. E o problema é o seguinte, olha só. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto P23 e faz o ângulo π com a horizontal. Eu já falei para vocês que para traçar uma reta, necessariamente você precisa ou dois pontos ou ponto e inclinação, tá? Não tem outro jeito. No caso aqui, eu não dei a inclinação, mas eu dei o ângulo que essa reta faz com a horizontal, que vai permitir a vocês determinar essa inclinação, tá certo? Muito bem, então esse é o nosso problema. Só que apareceu uma coisa nova aqui. Eu não quero que vocês me deem a equação cartesiana, aquela equação em xy, usando coordenadas cartesianas. Eu pedi para vocês darem equações paramétricas. E é aqui que eu disse já no comecinho que é um tema muito importante, porque equações paramétricas, a ideia da parametrização, ela aparece muito. Alguns profissionais preferem até mais usar parametrizações, as informações de forma paramétrica, do que cartesiana. Eu não sei precisar qual das duas aparece mais. Então, vocês já sabem trabalhar tudo com coordenadas cartesianas. Então, está na hora de começar a entender e começar a trabalhar com coordenadas paramétricas, tá? Não é um tema desse curso curvas parametrizadas, é um tema do cálculo 2. Mas nós já vamos começar a introduzir a ideia para que quando vocês cheguem no cálculo 2 e na álgebra linear, estejam dominando algo do tema, tá bom? Então, o que nós queremos? Nós queremos dar essa reta que vocês conseguem até imaginar, mas de forma parametrizada, paramétrica, tá bom? Para isso, vocês precisam de conceitos de parametrização. Então vamos, antes de resolver esse problema, falar a respeito de parametrizações, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, esqueçamos o problema por enquanto e vamos entender o que é essa tal parametrização. Imagina o seguinte, gente, alguém diz assim para vocês, puxa vida, a gasolina está caríssima. E aí alguém responde, ela está caríssima porque ela depende do dólar, o petróleo é vendido em dólar. Aí você diz, mas no Brasil a moeda é o real, deveria ser tudo em real e nós deveríamos esquecer esse cara e trabalhar só com reais. Tudo bem, até aí todo mundo já ouviu esse discurso, né? O petróleo é indexado em dólar. Quer dizer o seguinte, gente, eu não sei os valores aqui, então eu vou chutar. Vamos supor que você tenha lá um barril de petróleo custando, sei lá, 100 dólares, 200 dólares, não sei exatamente quanto. Aí você tem que converter isso tudo, movimentar tudo isso e chegar ao valor em real. E aí você deriva, faz as coisas certas lá e vai chegar ao valor da gasolina, o preço da gasolina lá no posto. Vamos supor, a gasolina está custando R$5 no posto. Aí o petróleo sobe em dólar, sobe 20%. Aí isso vem em cascata e acaba atingindo 18, 20, 30% do valor da gasolina lá no posto. Então você pode pensar o seguinte, o preço da gasolina lá no posto, ele depende de um fator externo, um fator que não está dentro do nosso sistema, ele está fora, depende do preço do dólar lá fora, de como está variando o dólar lá fora. Estão entendendo? Então nós dizemos o seguinte, que a gasolina, o preço da nossa gasolina, depende de um parâmetro externo que é o preço do dólar. Tá certo? Como variar o dólar,
vai promover uma variação no preço da gasolina. Então você tem uma curva no preço da gasolina, ela está subindo, descendo, está variando aqui, que depende do preço do dólar lá fora, do parâmetro dólar. Tá? Essa é a ideia de parâmetro. A primeira coisa que vocês precisam ter claro. O parâmetro é um elemento externo que influencia naquela função interna ali. Agora, com essa ideia pronta na cabeça, olhem isso aqui. Ó. Você tem uma reta externa ao nosso sistema. Então, você tem uma reta externa ao sistema e conforme você faz o parâmetro andar nessa reta aqui, você promove uma mudança aqui no seu sistema. Entenderam a ideia? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos promover um exemplo aqui para alinhar a ideia. Então, vou supor, aqui você tem o início, né? Vamos botar aqui. Aqui você tem o zero, tá bom? Ok, zero. E aí você diz o seguinte, para esse parâmetro zero eu vou associar, por exemplo, a origem zero aqui, ó, tá vendo? Zero. Então você está dizendo o seguinte, olha, para o parâmetro zero eu associo a origem, mas a origem de um sistema, pessoal, não é zero, né? Você está num sistema de duas coordenadas. Então a origem do sistema é 0, 0, tá certo, gente? Entenderam? Ó? Então, eu vou associar. Vamos supor, se o dólar valesse 0, a gasolina valeria 0 também. Era de graça no posto. Não se assustem, tem gente por aí que faz isso. Né? Tem cidades brasileiras aí que colocaram a passagem de ônibus 0. Quer dizer, você teria, analisando por esse ponto de vista, um custo 0. Né? Para o cidadão, não diretamente. No final das contas, sai mais caro. É melhor você pagar a passagem. Né? Você está pagando a passagem, mais quem administra o sistema. Bom, agora, se você colocar aqui 1, por exemplo, 1. Aí você diz, vou levar esse 1 aqui, sei lá, aqui para esse ponto 2, 1. Tá? 1. Então, você pegou esse ponto 1 e trouxe para o 2, 1. Tá? Quer dizer, a nossa gasolina poderia estar no dia 2 de fevereiro custando R$1. Tá? Então, você pegaria o 1 aqui, a $1 lá fora, a sua gasolina estaria custando aqui no dia 2, R$1. Tá? Tipo assim, gente, eu estou usando a ideia da gasolina porque acho que para vocês, todo mundo está acostumado a estar ouvindo isso toda hora, fica fácil entender a ideia do parâmetro externo. Pessoal, pensem, abram a mente. Se você colocar mais pontos aqui, o 2, por exemplo, vai te dar um outro ponto aqui assim. Se você pegar pontos intermediários aqui, vai te dar pontos intermediários aqui, tá, gente? Que, por exemplo, vou pegar aqui um aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vamos supor esse daqui. Vamos botar aqui 3. E dizer que eu levo 3 aqui no ponto, sei lá, 5... 5, 4, tá? Ficou meio ruim. Então, quer dizer, você pega esse cara, traz para cá, para esse ponto. Então, eu peguei um ponto aleatório ali, ó. O 3 eu vou levar no 5, 4. Agora, se você pegar pontos aqui, você pode pensar que você está fazendo algo aqui assim, ó, nesses pontos intermediários. Então, você pode pensar, inclusive, que isso aqui te dá uma curva assim, ó. Tá vendo, gente? E para trás a mesma coisa, para frente a mesma coisa. Quer dizer, essa curva, isso aqui é o que a gente chama de curva parametrizada. Então, essa curva aqui, ó, é uma curva que eu vou chamar ela de alfa de t, onde t é o parâmetro, tá, gente? Ó. T é o parâmetro. Então, enquanto o parâmetro t está variando aqui, enquanto você tem parâmetro t variando aqui, ó, o t está subindo, descendo, está pegando o t aqui, ele vai desenhando uma curva aqui através dos pontos que você calcula. Então, essa curva aqui ela vai ter um x de t e um y de t. Tá certo, gente? Então,
Você obtém os pontos x de t e y de t nessa curva, dependendo do t que você pega lá. Então, isso, gente, é uma curva parametrizada por um parâmetro t. Por exemplo, olha, essa curva alfa, ela tem duas coordenadas para cada ponto, x de t e y de t, ela depende do parâmetro t. Você poderia pensar, por exemplo, que essa curva alfa de t te dá, num certo dia, o valor da gasolina. E esse valor da gasolina e o dia correspondente depende do t que você pega lá, o valor do dólar lá fora, por exemplo. Tá? Pessoal, é só uma ideia, vocês vão voltar a ver isso aqui com mais detalhes lá na frente, mas vocês já precisam ir se acostumando, porque isso aparece constantemente, tá? Vai aparecer na física, nas outras disciplinas da engenharia, vocês vão ver, e aqui no nosso curso de cálculo, eventualmente vai aparecer, na álgebra linear aparece muito, então vão abrindo a mente aí e comecem a ver as coisas parametrizadas como normalidade, tá bom? Olha só. Aqui é a nossa reta onde está o parâmetro t que eu pego. E aqui nesse plano é onde eu faço aparecer a curva parametrizada, a curva que eu desenho, tá bom? Eu vou fazer primeiro, antes de voltar para o nosso problema ali, eu vou fazer um exemplozinho que ele é bem ilustrativo e é bacana de vocês verem, vocês vão conseguir entender com facilidade e aí a gente volta para resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Então, o exemplo que nós vamos fazer é o seguinte, olha, vamos traçar a curva parametrizada cosseno t seno t, vejam que é duas coordenadas, são duas coordenadas num parâmetro t, eu preciso dizer onde está variando esse parâmetro t, com t variando de 0 a 2π. Tá? Então, vamos lá. Essa é a nossa linha do parâmetro, tá? Então, o nosso parâmetro ele vai estar andando aqui, ó. Vamos botar aqui 0 até aqui assim, que é 2π. Então, pessoal, o t está variando aqui, ó. Tá? T está variando aqui. Enquanto aqui vai aparecer a curva correspondente a essa equação que está aqui, ó. De novo, gente, pensem um pouquinho. Olha, se você fizer o t andar aqui, ó, isso aqui vai te dar infinitos pontinhos aqui, né? Por exemplo, olha só. Vamos pegar o zero. Onde é que vai o zero? Bom, o zero vai aqui, olha aqui. Cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Seno de zero é 0. Então, o zero vai no 1, 0. Que é um cara aqui assim, mais ou menos, né? Vamos botar que seja aqui assim. Então, gente, onde é que vai o zero? Ora, o zero, se você coloca aqui, ó, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0. Então, o zero, ele vai vir, digamos, aqui assim, no 1, 0, né? 1, 0 está aqui, ó, 1,0. Pega, por exemplo, aqui o π quartos. Olha, π quartos está mais ou menos aqui assim, gente, ó, π sobre 4. Onde é que vai esse π sobre 4? Π sobre 4 é cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Isso vai estar aqui assim, mais ou menos, ó, bem em cima dessa reta aqui. Pessoal, olha só, se você pegar um traço aqui qualquer aqui assim, ó, mais ou menos, você projeta aqui, ele vai ter um ângulo aqui, certo? Você projeta aqui, quanto é que vale esse tamanho aqui em relação a esse ângulo? Cosseno t. Projeta aqui vai dar o quê? Seno t. Ou seja, isso que está aqui, quando você faz o t variar de 0 a 2π, vai te dando caras aqui assim, ó. Vai te dando caras aqui em volta. Por exemplo, pega aqui 3π sobre 2, que está aqui assim, 3π sobre 2. Vou botar aqui, ó, 3π sobre 2. Onde é que ele vai? Cosseno de 3π sobre 2, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1, porque está lá embaixo. Então pronto, está aqui, ó. 0 menos 1. Esse 3π sobre 2 vem aqui. Vai ter um que vai aqui assim, mais ou menos, tá? Então, se você andar aqui, você tem uma coisa mais ou menos assim, né? Tá certo? Depois vocês podem enxergar isso depois, pode usar o GeoGebra se quiser, ou pode vocês mesmos fazer as contas. E vocês vão ver que à medida que você faz o t andar aqui assim, você vai desenhando o negócio aqui assim, que é mais ou menos, pessoal, isso que está aqui, ó. Então, aqui você vai ter, em cima desse círculo, olha, se você pegar cada ponto aqui, você tem cosseno t, que é a variável x,
seno t, que é a variável y, né, gente? Ó, pega esse cara aqui, projeta aqui, cosseno t, seno t, tá certo? Quem não está muito familiarizado, não conseguiu enxergar, vai se acostumando, a gente ainda vai fazer estudo de circunferência, e vocês, trigonometria também, e vocês vão pouco a pouco entendendo essa ideia, mas essa parametrização aqui é exatamente o que desenha um círculo quando t varia de 0 a 2π. É só você jogando aqui, marcando, que você vai ver que vai fazendo um círculo, tá? Existem outras formas, eu não vou entrar na questão agora, até no cálculo 2 vocês vão ter tempo para assimilar isso, mas cada ponto que você pegar aqui, ele tem coordenada x, que depende do t que anda aqui, e y, que depende do t que anda lá. Então, você tem x de t e y de t. E toda ela é isso que está aqui, tá certo? Ó, cosseno t, seno t, é tudo isso. E cada ponto é um x de t e y de t. Isso vai nos dar o que a gente chama de equações paramétricas, nesse caso aqui, do círculo. Então, quais são as equações paramétricas do círculo? Equações paramétricas do círculo. O x de t é exatamente essa primeira coordenada, cosseno t. O y de t é exatamente essa segunda coordenada, que está aqui. Agora, pessoal, olha só para vocês terem... Eu não vou andar muito, como eu já falei, é só para mexer um pouco a curiosidade de vocês. Mas, se você pegar aqui o zero, onde é que vai o zero? O cosseno de zero é 1, seno de zero é 0. Então, está aqui, ó, 1, 0. Então, qual é o raio? Qual é o raio desse círculo aqui? O raio é 1, né? Mas vocês já sabem fazer a equação do círculo de raio 1 com centro na origem. Eu já fiz com vocês, tá? Qual é a equação do círculo de centro na origem e raio 1? É x² mais y² igual a 1. Acontece, gente, que isso aqui é a equação, dessa curva. Entenderam? De novo, ó, isso que está aqui é a equação paramétrica dessa curva. Mas essa curva aqui também tem a equação x² mais y² igual a 1. Então, isso aqui é a equação dessa curva. Isso aqui é a equação dessa curva. Qual é a conclusão que vocês chegam, então, gente? Que isso aqui tem que descrever a mesma coisa que isso aqui, portanto, tem que atender isso que está aqui. Entenderam? Será, quem que é x de t? Cosseno t. Cosseno t², né? Porque é x². Mais, quem é o y de t? Y é seno ao quadrado t. E quanto é que vale cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Vale 1, que todos nós já sabemos, que é o raio do círculo. Ou seja, gente, isso descreve esse círculo, que são as equações paramétricas, e isso descreve esse círculo, que é a equação cartesiana. E descreve a mesma coisa. Tá certo, gente? E deve satisfazer, uma deve satisfazer a outra. Tá certo? Nós não vamos nos prender muito a essa questão, já falei que estudo de curvas parametrizadas é mais na frente. Mas vocês devem ter entendido que tudo isso provém de um parâmetro t que está variando aqui fora, descrevendo alguma coisa aqui. Essas ideias que a gente construiu aqui já são suficientes para vocês conseguirem traçar uma reta parametrizada, que é o que a gente vai fazer agora, resolvendo aquele problema que foi proposto lá no começo. Vamos encontrar as equações paramétricas, essas equações aqui, da reta, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, olha só. Vamos lá, vamos para a nossa reta aqui. Olha só, primeiro, eu sei que o ângulo que essa reta vai fazer é esse cara aqui, π², tá bom? Pessoal, eu preciso de uma direção aqui, eu preciso das coordenadas de uma direção aqui, que corresponda a π². Quando eu digo uma direção, eu quero dizer, pessoal, um vetor U. Porque vocês lembram, o vetor ele tem intensidade, direção e sentido, tá certo? Então, nós estamos interessados agora na direção do vetor só. O restante vamos deixar para a física. Para nós aqui, nós só queremos a direção do vetor U. Então, quais são as coordenadas de um vetor U que tem ângulo π² com a horizontal, pessoal?
Tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para construir uma reta parametrizada. Primeira coisa que eu preciso, vocês lembram que para construir uma reta eu preciso de 2 pontos ou ponto e direção ou inclinação da reta, né? Então a direção vai ser dada aqui por um vetor. Pergunto a vocês então, qual é o vetor U, que é esse carinha aqui, esse U, que tem direção π-terços com a horizontal, pessoal? Não é muito difícil, né? Você vem aqui, faz isso aqui. Eu já falei para vocês que aqui é cosseno π-terços. E esse cara que eu projeto aqui é seno de π-terços. Então, a coordenada x, cosseno de π-terços. Coordenada y, seno de π-terços. Que é, quanto é o cosseno de π-terços? Π-terços, pessoal, é 60. Cosseno de 60, meio. Ah, não guardo isso. Se vira, cara. Ângulos básicos, 0, 30, 45, 60 e 90, você tem que saber de cor. Se vira, decora, põe na porta do banheiro. Qualquer estudante de engenharia, pelo amor de Deus, né, tem que saber de cabeça, assim, de cor, esses ângulos básicos. Cosseno e seno de 0, 30, 45, 60 e 90, você precisa saber. São os ângulos que todo professor usa para fazer exemplos. Você não pode ficar tendo que ir na calculadora, procurar no livro o cosseno de π-terços, que é 60 graus, tá? Então, faça essa tabelinha, preguem na porta do banheiro e decorem, guardem isso, tá? Vocês precisam saber isso de cor. Então, cosseno de 60 é meio, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, já falei, decorem isso. Portanto, esse cara aqui, o vetor U que eu quero que tenha essa direção, é o vetor meio raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Eu vou limpar isso aqui, vou escrever de novo, porque a gente vai precisar riscar bastante aqui para enxergar as coisas. Então, guardem isso, meio raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos de novo. Pessoal, então vamos colocar aqui, ó, vetor direção. Então, vetor direção. U, que é o vetor direção, vai ter coordenadas meio, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Ok? E é esse vetorzinho que eu vou desenhar aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor U, que tem x igual a meio e y igual a raiz de 3 sobre 2. Ok, gente? Aqui está o parâmetro t, 0, e aqui está o nosso parâmetro t. Eu vou traçar uma reta aqui, usando esse parâmetro t. Agora, pessoal, olha só. Como é que eu faço para traçar uma reta que tem essa direção aqui? Tá? Então, de novo, como é que eu traço uma reta que tem essa direção? Pessoal, a ideia é simples, porque olha só, você quer o quê? Você quer os pontos, vou mudar a cor aqui. Você quer os pontos que estão nessa direção. Portanto, o que você quer são esses pontos aqui, ó. Tá? Só que, claro, né, é contínuo, não é pontilhado, para os dois lados, tá? Para os dois lados. Como é que você faz para obter esses pontos aqui, gente? Ora, você pega esse vetor e aumenta, diminui, pega uma fração dele. Por exemplo, se você pegar esse vetor, aumentar ele um pouquinho, ele vai bater aqui. Se você aumentar ele mais um pouquinho, ele vai bater aqui assim. Se você multiplicar ele por menos, você vai inverter a direção dele, ele vai vir para cá. Ó. Por exemplo, menos meio e menos raiz de 3 sobre 2, vai vir para cá. Se você continuar multiplicando pelo cara negativo, ele vai vir para cá. Então, como é que você obtém todos os pontos da reta que tem como suporte esse vetor U? É fácil, né, gente? Você só tem que fazer o parâmetro que está multiplicando esse U vezes o vetor U. Tá? T vezes U faz com que você viaje em cima dessa reta aqui. Ó. Por exemplo, se o parâmetro t for 0, onde é que você está? 0 vezes meio, 0 vezes esse cara. Você está aqui na origem. Ó. Se o parâmetro t for 1, você vai estar exatamente aqui. Se o parâmetro t for meio, você vai estar 1/4 raiz de 3 sobre 4, que é aqui no meio. Ó. Se o parâmetro t for 2, você vai estar no 1 raiz de 3, que é o dobro desse vetor aqui, 2 vezes o tamanho dele. Entenderam, gente? Então, basta você pegar esse vetor U,
multiplicar por esse parâmetro t aqui, que você vai desenhando essa reta aqui em todas as direções, tá? Muito bem, então agora eu já sei como traçar uma reta. Basta eu pegar a direção, que é o vetor, e multiplicar pelo parâmetro. Agora, isso nos dá a reta que nós estamos procurando? A resposta, bom, vamos ler aqui. Determine a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto 2, 3. 2, 3, gente, é aqui, ó. 2, 3 aqui em cima, ó, 3. E tá aqui, ó. Tá aqui assim, 2, 3. Só que a nossa reta passa aqui, ó. Não passa lá no 2, 3. Então, pessoal, o que nós vamos fazer para fazer com que essa reta vá para lá? Pessoal, olha só. Como é que você faz para que um determinado ponto viaje para uma posição que você quer? Pessoal, é muito simples. Se você quer que esse vetor aqui caminhe para essa posição aqui, basta você somar o ponto. Se você pegar aqui, ó, vou fazer aqui, ó, U mais o ponto P0, isso vai ser U é meio, vírgula, raiz de 3 sobre 2. Mais o ponto P0. Quem que é o ponto P0? 2,3. Então, olha só. Aqui está o nosso vetorzinho, as coordenadas dele. Tá vendo? Está aqui e está aqui. Quando você fizer isso mais 2, ó, tá vendo? Ele está aqui o 0, não tá? Aqui está o tamanho do vetor. Quando você fizer mais 2, ele vem para cá, ó. Tum, veio para cá. Tá vendo? Somei 2, ó. 1, 2, veio para cá. Pega a coordenada y dele, que está aqui, ó. Então, raiz de 3 sobre 2. Vou somar 3. 1, 2, 3. Ele veio para cá, ó. Tá? Veio para cá. E olha só o que vai dar lá em cima, ó. Pessoal, eu estou fazendo a mão aqui e é um pouquinho difícil, tá? Vocês me ajudem aí, procurem enxergar. Mas acho que vocês viram, ó. O vetor está aqui na origem, tá certo? Quando eu somei o ponto 2, 3, o que aconteceu? Esse vetor subiu um pouquinho e veio para cá, ó. É o mesmo vetor, gente. Ele só caminhou para a posição que eu queria colocá-lo, que é com o pezinho dele aqui no ponto, tá vendo? Então, quando você soma um ponto, você pega todos os pontos do plano que tem essas coordenadas e leva lá para uma determinada posição relativa àquele ponto que você pegou, tá certo? Então, esse cara que estava aqui veio para cá. Esse cara daqui, ele vai vir para cá. E assim você vai avançar todos os pontos para ele vir passar aqui, ó, tá? Só que você vai deslocar ela para frente, né? Você vai levantar ela, ó, viu? Estava aqui. Eu levantei ela e levei para frente. Então, cada ponto você vai levantar ele e levar para frente, tá certo? Então, se você quer a equação de uma reta, equação paramétrica da reta. A equação paramétrica da reta vai ser R, que depende do parâmetro t aqui fora, é t que faz a reta crescer, e vai ser igual a t vezes u vetor direção u mais o ponto P0. Tá bom? Entenderam? Ó, t vezes u desenha essa reta aqui. Só que você quer que essa reta caminhe para um certo posicionamento lá no plano. Então, você precisa subir os pontos dessa reta para ficar em cima aqui. O que você faz? Basta você somar o ponto para onde você quer levar ela. Tá certo? Igual eu fiz aqui. Ó. Peguei o vetor, somei as coordenadas dele e veio para cá. Tá certo? Então, já temos a equação paramétrica da reta. Tá aqui, ó. Como é que eu faço a equação paramétrica da reta? RT é t vezes u mais o ponto P0. Tá bom? Então, vamos limpar isso aqui. Só vou deixar esse cara aqui. E vamos resolver o nosso problema. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, solução. Então, de novo, o nosso vetor u é igual a meio raiz de 3 sobre 2. O ponto P0 tem coordenadas 2, 3. Vamos fazer aqui, ó, equação paramétrica. Equação paramétrica vai ser RT igual t vezes u mais o ponto P0 para levar para o ponto específico. Tá? Então,
RT vai ser igual T vezes, quem é o vetor U? Meio, vírgula, raiz de 3 sobre 2. Mais, quem é o ponto P0? 2, 3. Então, RT é igual a T sobre 2. Você soma coordenada a coordenada, tá, gente? Entra, multiplica e soma coordenada a coordenada. Mais 2, vírgula, raiz de 3T sobre 2, mais 3. Pessoal, essa aqui é a equação paramétrica. Equações paramétricas, essa aqui é a equação paramétrica da curva, que a gente sabe que é aquela reta que eu fiz ali, né? Essa aqui, ó. Eu já vou botar lá no GeoGebra para vocês enxergarem. Essa aqui é a nossa R que depende do parâmetro t lá fora. As equações paramétricas são aquelas que eu coloquei lá no desenho do círculo, lembra? X de t. Quem é x de t? X de t é a primeira coordenada. T sobre 2 mais 2. Quem é o y de t? Y de t é a segunda coordenada. Raiz cúbica de 2t mais 3, tá? Guardem isso aqui. Daqui a pouquinho a gente vai usar isso lá no GeoGebra para vocês enxergarem. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Deem uma olhada. Vocês, como eu disse, é um tema que aparece constantemente. Vai ajudar vocês a entender melhor a física lá na frente. Quando o professor disser, uma partícula viaja segundo a curva tal, vai dar parametrizado, e vocês vão saber do que ele está falando, tá? Então, não vão se perder tanto. Então, para vocês dominarem melhor isso, se vocês não entenderam bem o que eu fiz aqui, deem uma olhada, procurem na internet, deem uma olhada nas curvas parametrizadas, enxerguem melhor as retas parametrizadas. Isso vai ajudar vocês a entender melhor como caminha o curso de vocês, tá bom? Agora nós vamos enxergar isso aqui geometricamente lá no GeoGebra, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora aqui, olha só, nós vamos fazer primeiro para vocês enxergarem, olha só. Vamos fazer aqui o círculo, aquele círculo, tá? Olha só. Então, como é que eu faço o círculo? Parênteses, porque é parametrizado, né? Então, você coloca cosseno t, tá? Cosseno t. Ela vai desenhar o cosseno ali, porque ela ainda não sabe que você vai parametrizar. Então, cosseno t. Quando você coloca duas coordenadas, ela vai parametrizar. Então, só que cuidado, gente. O seno que os programas em geral reconhecem não é seno. É sino, porque é do inglês, né? Todos os programas trabalham com a língua inglesa. Então, a programação é toda em inglês. É sino. Quando você coloca sino, ou seja, cosseno t, seno t, olha aqui o círculo, tá vendo? Tá vendo o círculo aqui? Agora, se você quiser, vamos botar esse círculo aqui no 2, 2, tá vendo? Ó? Então, vamos colocar aqui, ó, mais 2,2. Olha só, o centro que estava aqui já foi para a posição 2, 2, tá vendo? Mudar o ponto, olha só, vamos colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui em cima, 3, 0, tá? No 0,3, 0,3, olha lá. Entenderam? Então, se você somar o ponto, você imediatamente leva o objeto para aquele ponto. Se você somar aqui o ponto, vamos botar aqui, ó, botar aqui para trás, ó. Menos 9,4. Pronto, ó. Menos 9,4. Você traz o objeto para aquele ponto que vocês querem, tá claro? Então, se somar o ponto, você leva o objeto para onde você quiser. Feito isso, pessoal, vamos marcar nossa reta para terminar nossa aula, tá? Vou apagar aqui. Apagar. Bom, a nossa reta é parametrizada, vai ser... Então, vamos aqui. Nossa reta parametrizada. Então, pessoal, era T... vamos lá, vamos colocar aqui, ó. T dividido por 2 mais 2, tá? Espera aí. T dividido por 2 mais 2. Ela ainda não sabe que é paramétrica, então ela botou o gráfico. Agora a gente vai fazer a outra.
é raiz de 3, está aqui embaixo, ó, raiz de 3, t dividido por 2, mais 3. E está aqui a nossa reta, gente, olha, está aqui, ó. Então, a reta tem a direção, olha a direção, pessoal, se vocês olharem bem, ó, eu vou colocar aqui agora, para vocês enxergarem, vou colocar o vetor, vou colocar aqui o vetor. Então, pessoal, olha só, coloquei aqui o ponto meio raiz de 3 sobre 2. Isso te dá um vetor aqui assim, ó, tá vendo? Ó? Ok, gente? Então, olha só, você tem um vetor daqui até aqui e esse vetor tem exatamente a direção da reta, em qualquer lugar da reta, tá vendo? Onde você pegar a reta tem essa direção, tá, gente? Então, essa aqui é a reta parametrizada por esse cara, ok? Eu deixei alguns exercícios na lista, vocês deem uma olhada. Se quiserem, venham até a internet, brinquem um pouco, vocês vão conseguir entender bem essa parte geométrica, tá? E, bom, a gente faz mais nos próximos exemplos, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem e se tiverem, falem com monitores, se ainda tiverem dúvidas, a gente faz mais exemplos no futuro, ok? Então tá bom, gente, vamos terminar por aqui.